E agora vamos passar para a próxima apresentação. A diversidade de atuação do profissional de educação física, uma descoberta em meio à pandemia. Então, o Lucas Moura Rodrigues. Professor Lucas Moura, por gentileza, a fala é sua. Seja bem-vindo. Boa apresentação. Obrigado, professor. Bom dia. Estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Estamos, está perfeito. Até o café que você está tomando está perfeito. A xícara está boa, né? Bom dia a todos. O professor já me apresentou, me chamo Lucas. E hoje aqui eu queria brevemente, prometo ser breve, para que a gente possa tentar enriquecer com a partilha e desde já parabenizo os outros trabalhos, né, apresentados, de muita qualidade, assim, já foi inspirando muitas coisas. Eu até já vou me defendendo, porque muito do que eu vou falar aqui são elementos que já foram comentados, tanto questões de produtos apresentados, como também de perspectivas sobre este tempo de pandemia, a cultura híbrida, né, cultura lúdica híbrida, como, por exemplo, materiais como jogos de cartas, o Pão de Emoções que foi apresentado, jogo da memória, enfim, inúmeros outros trabalhos que foram desenvolvidos neste tempo, e aí ao longo da apresentação a gente vai discutindo um pouco melhor sobre isso. Só um minuto aqui que eu vou colocar a minha tela para apresentar, e aí vocês vão dando um feedback para saber se está dando tudo certo aí. Ok, Lucas, está apresentando, apareceu, perfeito. Show de bola. Então vamos lá, gente. Então o tema do nosso partilha, né, desse trabalho é um relato de experiência, né, já deixando aqui claro para todo mundo. Então o tema é a diversidade de atuação do profissional de educação física, uma descoberta em meio à pandemia. Eu sou o professor Lucas, sou formado pela Universidade Federal do Ceará e também estou concluindo o curso de bacharelado também em educação física na mesma instituição. Hoje nós desenvolvemos alguns trabalhos junto também ao programa Célula, trabalho hoje próximo ao professor Marcos, e tenho a grande alegria de também experimentar diversos conteúdos, diversas ações que nós aprendemos juntos, seja numa disciplina, seja numa atividade remota, algum estágio, alguma coisa que a gente está desenvolvendo neste tempo. Bom, trago aqui na introdução, né, a importância da atividade física no desenvolvimento motor. É um assunto que eu trabalhei durante praticamente toda a minha graduação e vivo nisso até hoje, no meu trabalho, nas instituições que eu participo, né, que eu faço parte. E a gente sabe que ao longo da infância, adolescência, vida adulta, até mesmo no idoso, a gente sabe que o desenvolvimento motor, ele tem uma linha condutória, e a atividade física ela é imprescindível para que a gente possa crescer nesse quesito, né, de adquirir habilidades motoras, adquirir novos condicionamentos para poder viver a nossa vida, seja em qual etapa a gente esteja, né, seja na infância, na adolescência, seja se a gente é atleta ou não, se é apenas um admirador da atividade física. E a gente sabe que nos últimos meses a gente teve essa questão do impacto da pandemia sobre todas as áreas da nossa vida, né? Seja na saúde, economia, transporte. Eu aqui destaquei a educação, que é onde eu estou diretamente ligado. E, contudo, a gente sabe que com tudo isso a gente precisa se adaptar, né? Aqui já inúmeros trabalhos falaram sobre essa questão da adaptação, e a gente sabe que é necessária por conta das orientações sanitárias, também por questões de que a atividade física não pode parar. Como ela é importante para o desenvolvimento do motor, seja em qualquer etapa da vida, a gente sabe que a gente não pode deixar de lado a prática dessa atividade e a gente precisa se adaptar. Então foi com isso que eu desenvolvi algumas atividades, e o objetivo desse trabalho em si é apresentar um relato de experiência, bem como os produtos desenvolvidos por um profissional de educação física, no caso eu, durante o período de pandemia, além de apresentar propostas de intervenção para as aulas remotas. Então aqui fica também ideias para os colegas que apresentaram seus trabalhos, que inclusive eu já peguei muitas ideias, a gente viu durante esses dias de evento do Nexus Game, que a gente não precisa inventar a roda, a gente está aqui envolvido na questão acadêmica, questão de trabalho, a gente vai aprendendo uns com os outros e vai criando novas perspectivas de trabalho, seja na escola, seja em instituições, em qualquer lugar, a gente está bem
servido, e a gente vai, assim como Marta Jardim falou na mesa redonda, que foi fantástica essa mesa, falando que nós ressignificamos o nosso trabalho. E aí, a partir disso, a gente vai trazendo novas perspectivas, atualizando trabalhos já feitos, adaptando a nossa realidade e dando um novo olhar sobre aquilo que nos é apresentado como oportunidade, que aí é o foco desse trabalho também. Bom, como método, eu fiz um levantamento dos materiais produzidos neste tempo de pandemia, de acordo com o feedback que eu recebi dos meus alunos e também dos colegas que trabalham comigo nessa instituição, na escola particular que eu trabalho na cidade de Fortaleza, também de outros profissionais, de outros colegas que estão no meio acadêmico, que vão dando esse feedback, e a gente fica um pouco pensativo, poxa, será que isso aqui seria interessante de ser apresentado e também como forma de contribuir para a formação de outros. Então, como os resultados, a gente teve inúmeros produtos aqui, eu trouxe alguns para vocês. Tem um jogo de cartas também, que é baseado no Together, assim como foi brilhantemente apresentado hoje pela Vitória, também em parceria com a professora Luana, que eu tive a graça também, a alegria de participar do Pandemoções, gravando o tutorial, tendo esse contato diretamente, inclusive a inspiração para desse jogo de cartas, o Play at Narnia, foi depois de uma aula dela. Então a gente aqui não precisa inventar nada, a gente vai colhendo materiais para poder fazer novos materiais que possam ajudar. Então eu estava lendo As Crônicas de Nárnia, né, um livro muito bom, fica aqui a dica. E aí, a partir dele, poxa, dava para fazer um jogo de cartas baseado no que acontece em Nárnia, até para quem não conhece o livro e também para quem já conhece, poder se interessar e participar e jogar desse jogo, enfim. Também tem o jogo da memória, né? Lembrei logo quando foi apresentado também um jogo da memória hoje. Foi um jogo criado baseado que o intuito desse jogo, né, o True Colors and Memory, o intuito dele é fazer com que o aluno, além de trabalhar a memória, trabalhe o ensino bilíngue, do inglês, né? Então fica aquela atividade multidisciplinar para poder a gente, além de trabalhar a questão da memória, tem aquela questão da confusão ali para poder, poxa, isso aqui é inglês, é português, e muda, e vai desenvolvendo cognitivamente os alunos. Isso fiz nas minhas atividades, passei para os meus alunos, foi muito engraçado, eles querendo acertar, achando que estava ali convicto acertando, mas estavam errando, e aí foi muito divertido, eles gostaram bastante. Enfim, tem aqui a cereja do bolo, que é o aplicativo que nós desenvolvemos também neste tempo, que é o Quarem Play, visto que a nossa atividade foi totalmente mudada, nós tivemos que nos adaptar. Também aqui eu já deixo registrado meu agradecimento ao Ademar, que está aqui na chamada também, que deu essa aula, nos ensinou a fazer esse aplicativo, e a partir disso eu peguei as aulas que eu tinha gravado durante esse tempo de pandemia e desenvolvi esse aplicativo para que os alunos pudessem ter acesso às atividades sem precisar ter que assistir a aula toda. Então, nesse aplicativo eu fiz um recorte de todas as demonstrações de atividades que eu mesmo desenvolvi, né? Não tem atividades que eu peguei um vídeo de tal pessoa e coloquei, não, foram atividades que eu mesmo me gravei, tive que aprender a editar, já eu falo um pouco sobre essa questão dessa habilidade desenvolvida, e coloquei dentro do aplicativo. E aí também tem algumas atividades do programa Célula, né? Se tivesse mais tempo aqui, eu apresentaria cada um desses produtos de uma forma mais profunda, aprofundada, para poder vocês conhecerem um pouco mais. E aqui eu falo um pouco sobre as habilidades envolvidas, né? Eu nunca mexi com edição de vídeo, nunca tinha mexido com questão de design, nunca tinha mexido com nada disso, né? Minha questão era pessoa, estava lá na quadra, a gente se divertia, fazia o planejamento das aulas, saía aulas muito bacanas. Só que aí com a pandemia nós tivemos que nos adaptar. E aí foi quando eu desenvolvi essa questão da edição, porque eu sabia que meus alunos gostavam muito da questão do YouTube, né? Assim, aquele formato de YouTube, então minhas aulas tiveram esse formato. Questão de cenário, questão de luz, questão de áudio, memes, colocar aquela coisa engraçada para chamar a atenção deles, e tivemos um feedback muito positivo, né? Os alunos participando, comentando, pedindo para aprender também como é que eu fazia, né? Alguns brincavam dizendo que eu tinha que ser o editor da Marvel, quem dera ser o editor da Marvel, né? Um dos editores, né? Mas, enfim, brincadeiras à parte, isso foi enriquecendo, enchendo os olhos, né, para poder dizer, poxa, vale a pena, né, a gente investir em nós mesmos, investir naquilo que está acessível, né, ao nosso redor, seja num congresso como esse, seja em materiais que estão disponíveis gratuitamente na internet.
Algumas coisas tem que investir, eu tive que investir em um programa de edição, claro, para poder dar qualidade, dar excelência para os meus alunos, tanto para os alunos, para qualquer coisa que eu estou fazendo, a gente vai tentando investir. E uma frase que me chamava muita atenção, né, eu vou já partir agora para as considerações, uma frase que me chamava muita atenção durante esse período, é quando eu falava que estava criando um aplicativo, que eu tinha feito um jogo de cartas, que eu tinha feito um jogo da memória e outros materiais produzidos que não daria tempo de partilhar aqui, o pessoal falava, eu não sabia que um professor de educação física fazia isso. Aí eu falei, eu também não. Né? Então, foi muito bacana assim, esse feedback. A gente sabe que a área da educação física é uma das áreas mais plurais que existe, né? Onde nós temos diversas possibilidades de atuação. Agradeço demais, sou muito grato e orgulhoso por participar de ser integrante dessa profissão, de viver como um profissional de educação física. Temos muitas coisas a melhorar, temos muitas coisas a crescer, mas eu acredito que a gente está caminhando num rumo certo, né? Então, como consideração final, após um período de reflexão pessoal e analisando os materiais produzidos, além dos feedback, enfim, tudo isso que eu partilhei com vocês, os materiais produzidos foram de fundamental importância para o ensino atual da educação física e o futuro, porque a gente sabe que após essa pandemia nós não vamos ser mais os mesmos, né? Não podemos, né? Não faz parte mais da educação física viver da mesma forma. Então nós temos que continuar inovando, continuar trabalhando. Este evento é um marco também para poder a gente crescer na difusão da educação física de novos conteúdos, novas propostas, e com certeza vai nos fazer elevar a educação física a um novo patamar, um patamar que ela merece, né? Aqui algumas referências, né, que eu destaco. A primeira referência, que é o livro Compreendendo o Desenvolvimento Motor, que acho que é a Bíblia do Desenvolvimento Motor, onde vai ter todo o conteúdo para poder entender como o desenvolvimento motor funciona, né? O Gallagher é um autor excepcional, a leitura, a escrita dele é muito boa de se ler, muito fácil de se compreender. E aqui alguns artigos também muito bons que foram desenvolvidos nesse tempo de pandemia. Por fim, deixo aqui uma passagem bíblica para vocês: o amor jamais passará, que para mim é um dos textos mais lindos que existe, não somente na Sagrada Escritura, mas em qualquer outro texto. É um dos mais belos, né, escrito de Paulo, o hino à caridade, o hino ao amor. E a gente aprende, né, que tudo que nós fazemos com amor jamais passa, né? Com amor a gente faz e deixa um marco na história e transpassa aquilo que é bom para gerações futuras. Agradeço a atenção de todos, esses são os meus contatos. E é isso, gente. Fico no aguardo aí se vocês tiverem algum comentário, se quiserem partilhar depois, está aqui meus contatos. E é isso, muito obrigado. Obrigado, Lucas. Só orgulho, viu, Lucas? Só tenho orgulho. Eu fico muito feliz em fazer parte da tua vida e fazer parte dessa história linda construída por você, tá bem? Que você trilhou. Lucas foi meu aluno em várias disciplinas e hoje ele é meu colaborador do programa Cela, das ações que a gente desenvolve na Universidade Federal do Ceará. E, enfim, foi tanta coisa que o Lucas fez. Eu aconselho, Lucas, se você puder botar no chat todos os produtos e as pessoas fazerem link, que aí vai ver a produção de trabalho que você brindou, né? Compartilhou conosco nas experiências da disciplina de estágio supervisionado e de outras experiências produzidas no decorrer como bolsista, né, aluno de educação física do programa Celo do Centro de Estudos sobre Cidade de Lazer. Então, alguém quer fazer algum comentário com o Lucas, por gentileza, para a professora Cris, professor Rogério? Só parabenizar, e acho que a gente não tem muito tempo, né, de conversar, que a gente tem vontade de ficar conversando sobre esses trabalhos todos, né? É verdade, é verdade. Mas parabenizar ele parece ser uma grande potência, o Lucas. Então, continue assim, querido. Um abraço, parabéns. Eu, infelizmente, minha internet está oscilando muito, eu perdi o final da apresentação anterior e agora do Lucas eu cheguei no fim. Eu vou agora, Marcos, vou migrar para o 3G para ver se eu consigo pegar o finalzinho. Está muito complicado. Só que eu aprendi a não reclamar mais, porque depois da situação do Amapá eu tenho que ficar quieto. É verdade, é verdade, é verdade. Tá?
Mas pelo que eu entendi, Lucas, parabéns. Entrei no seu Instagram e depois eu quero entender melhor o que você vem desenvolvendo, tá? Abraço, parabéns mesmo. Maravilha. Doutora Maria Célia, quer fazer alguma observação? Cumprimentar o trabalho do Lucas curiosa de conhecer melhor a produção dele, mas também me interrogando, né, sobre a grave repercussão desse isolamento social e do não acesso à escola e às aulas de educação física, portanto, e a toda a mobilidade, a movimentação que é indispensável para a criança. Quanto menor, ela é mais relevante, né? Então, eu tenho me perguntado como sairão essas crianças desse tremendo ano de isolamento e fechadas, né? E restritas no seu espaço físico, e como isso vai repercutir no desenvolvimento motor, intelectual, todas as áreas, e eu acho que os professores de educação física, não só, claro, vão precisar se preocupar com essa questão. Se Deus quiser que possam se preocupar com essa questão junto aos seus alunos o ano que vem, ainda não sabemos, mas eu acho que é uma questão muito importante. Essa repercussão, com certeza, está acontecendo, e vai repercutir nessa relação professor-aluno. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, obrigado, Lucas, parabéns, excelente trabalho. Eu vou agora continuar a apresentação e eu vou já pedir, que tem a outra sala, vou mandar iniciar outra sala, que tem 2 outros avaliadores, para ir já adiantando o trabalho da outra sala, para não comprometer a outra sala. Então, quem já terminou a apresentação pode também se dirigir para lá, principalmente quem já apresentou suas comunicações. Eu vou convidar agora a senhora Monalisa Barroso dos Reis. Relato de experiência, é o TBD, Relato de experiência da criação de um novo conceito de recreação em festas. Então, Monalisa Barroso, seja bem-vinda, boa apresentação. Olá, gente, bom dia. Estou aqui bom dia. Para achar a minha apresentação, eu estou em 2 contas, mas eu estava aqui até o momento, quero parabenizar a todos até aqui, todos os trabalhos, lindo trabalho, parabéns, Lucas, viu, pela apresentação, muito legal. Então, tá dando para ver a apresentação? Tá certinho, professor? Tá dando para ver? Tá ok. Pronto. Gente, a TDB é o relato de experiência, né, da criação de um conceito de recreação em festas. Essa ideia surgiu em uma das disciplinas com o professor Marcos Teodorico. Eu sou estudante de educação física no último semestre, então tive várias disciplinas com o professor Marcos, e uma delas foi a disciplina de estudo lazer. E dentro da disciplina foi proposta a elaboração de um conceito e a gente criou a TDB. Nasceu a TDB da seguinte problemática, né? Animação para animação. Eu, como mãe, né, ia sempre para as festas infantis com a minha filha. As crianças ou ficavam na animação mais superficial, ou brincando, correndo, convivendo umas com as outras, que isso é maravilhoso. Mas eu achava que sempre faltava o ensino, algo que casasse, desse uma questão um pouco mais produtiva para aquelas crianças. Então, a partir daí, a gente começou 3 alunos, né? Nós nos reunimos junto com o professor Marcos Teodorico e a gente propôs em uma festa que surgiu essa nossa proposta, que é uma proposta de ensinar, criar, produzir brinquedos e brincar. Claro, óbvio, brincar sempre. O objetivo do meu trabalho aqui é apresentar essa análise de experiência vivenciada por esse grupo de estudantes, né, de educação física do UFC. E a gente realizou, até o momento, né, até a pandemia, 4 eventos. A gente não trabalhava até o momento com divulgação, porque, como sempre, somos estudantes no noturno, então a gente trabalha pela manhã, né, amanhã passa tarde, manhã e tarde trabalhando, e à noite está na faculdade. E final de semana a gente propôs essa ideia, né, tentando inovar aí com o nosso espírito de empreendedor com essa proposta.
Então, a gente pegou a primeira festa, um evento infantil, onde a gente levou o seguinte propósito, né? A gente elaborou divisões entre as crianças por idade, e a cada criança a gente dividiu vários momentos. A crianças menores, até 3 anos, a gente propôs uma contação de história, onde a gente, às vezes, se fantasiava, pintava rosto ou fazia a pintura de papel. E para as crianças maiores que gostam de correr, de se movimentar, a gente tinha um propósito de levar sempre uma atividade simulando, tipo, ou esportes, ou corrida com obstáculos, ou jogos como basquete, lutas. A gente levava até alguns aparatos. Na última festa, a gente levou um equipamento de luvas para eles brincarem e entender o que é cada esporte. E no decorrer das brincadeiras, né, a gente ia falando, ia tentando levar as palavras que memorizava para as crianças maiores. E para as pequenas, era aquela contação de história, como o Lucas falou, né? O que a gente, o antigo, o que é básico, dá um grande efeito, sim. A contação de história está no nosso... Eu, quando criança, ia para as festas, existia a contação de história, hoje em dia a gente não vê mais. Né? Então, a gente propôs isso, muitos pais gostaram demais, e uma festa nos levou a outra. Né? Então, a cada final de semana vinha aparecer uma festa, e teve a nossa primeira festa de adulto. Né? A gente não faz só animação de festa infantil, a gente também fez uma animação para festa de adulto, inclusive foi muito diferente para eles. Né? A gente propôs uma roda, brincamos, tinha uns momentos individuais, onde a gente propôs a construção de um brinquedo, e depois teve um momento coletivo, onde a gente teve o elemento paraquedas, que é um brinquedo muito interativo e coletivo, onde todos participavam, e era além de risadas, propor risadas, a gente sempre levava a questão da ciranda, da contação de história, naquele momento. E tanto pais, crianças, adultos, senhores, cadeirantes podiam participar. Então, é algo muito cooperativo, muito que a gente envolveu todo mundo, não só alguns convidados, como todos que presenciavam, estavam com a gente ao nosso redor. Né? A conclusão do nosso resultado, do nosso trabalho, é o seguinte: ele está em fase de teste, como eu falei no início, a gente não trabalhou com divulgação, né, devido à correria de toda a disciplina, e a gente aí se deparou com a pandemia, então a gente deu uma parada, agora estamos nesse momento de nos reinventar, que é onde eu falo das minhas considerações finais. Eu coloquei algumas imagens. Essa imagem da direita é uma festa de adulto, e aqui já é uma festa de criança, da esquerda. As minhas considerações finais eu coloquei com bem foco nessa hora de nos reinventar. Por quê? Porque como vai ficar as festas infantis, né? A gente tem visto aí, nesse período, as crianças têm ficado em casa, né? Feito uma coisinha pequena com a família, e a gente agora quer criar e como propor, né? Essa nova ideia para esse próximo ano, como vai ser. A gente já mudou, já se transformou depois dessa pandemia, e é isso que eu estou acreditando, nessa reinvenção, e juntos, né, eu e os meninos agora estamos finalizando o curso de Educação Física Bacharelado, para a gente criar esse novo propósito. Desde já, gratidão pelo professor Marcos Teodorico, que sempre esteve conosco, nos apoiou, nos colaborou em todos os momentos. Então, nem tenho palavras para descrever. As referências do professor Marcos Teodorico. A gente tem juntos o livro, um livro escrito da atividades hídricas, e a gente escreveu essa proposta. Então, aqui eu quero agradecer novamente a todos os meninos, que eu acho que está aqui o Marcos, que também faz parte da nossa equipe, o José Jardier. E é isso, eu agradeço demais pela atenção. Parabéns pelo trabalho, Mona Lisa. Acho que agora ficou na nossa mão aqui, né? Acho que sim, Cristiane. Saiu, né? Ele vai voltar? Não, né? Vamos tocar, vamos para frente. Acho que não, Vamos lá. Parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que a gente, como professores, né, de educação física, a gente não pode jamais esquecer
essa dimensão de ser professor, de ser educador, né? E o trabalho de vocês mostra isso daí, né? Esse comprometimento com o processo de ensino, né? De onde a gente estiver, a gente poder levar o conhecimento, poder transmitir isso, né? Compartilhar, aprofundar, né? As experiências vividas através do jogo, da brincadeira, da contação de histórias, enfim. É isso. Obrigada, professora. Parabéns. Parabéns, viu, Analisa? Eu acho que, falando na perspectiva dos brinquedistas, da Associação Brasileira de Brinquedoteca, eu acho que todo esforço, todo trabalho em prol da melhoria da qualidade da atividade lúdica é importantíssimo em qualquer contexto, tá? Então, as festas infantis, às vezes eu sou obrigada a participar e assim, muitas vezes é um terror, um verdadeiro terror. Então, eu parabenizo pela sua preocupação com essa qualidade do trabalho. Muito obrigada. Viu? Obrigada, professora. Bom, podemos convidar, então, professores aí presentes, o próximo trabalho? Sim, vai lá. Marcos Paulo. Está com a palavra, Marcos Paulo. Sou eu mesmo. Marcos Santana, tá certo. Está escrito Marcos Paulo aqui no resumo. Então, vamos lá, Marcos. Faça a sua apresentação. Pronto, estão vendo minha tela? Oi, vocês estão vendo minha apresentação já? Perfeito. Tá. Você abriu, tá certo. Excelente, obrigado a todos. Eu quero já agradecer demais a quem está aqui, né? Quase indo embora, mas obrigado por ficar ainda, principalmente aos avaliadores. O tema do meu trabalho é o currículo do profissional da educação física do futuro. Vou falar de nexialismo, marketing, inteligência, pensando além do movimento. Eu sou bacharel em marketing e sou graduando em educação física pela UFC, estudei com o Lucas, com a Mona Lisa, e fui orientado nesse trabalho pelo professor Marcos Teodorico, né? Também fiz várias disciplinas com ele. E desde que eu entrei na educação física, eu tive muito essa visão de trazer o que eu tinha como background anterior, que é do marketing, das várias experiências que eu tive em outros setores. E eu quero começar, né? Não vou nem falar muito, né? Mas em 2020 tudo mudou, né? A gente passou a se relacionar com o dinheiro, com o tempo, com as pessoas, com a nossa casa, com o nosso trabalho de forma diferente. Então a gente precisou se reinventar em uma semana, assim, porque naquele começo de pandemia a gente estava com medo, não sabia se tinha comida, não sabia onde ia ficar, não sabia quanto tempo ia ficar, o que estava acontecendo com o mundo. Muitos tiveram perdas, então assim, o que fazer? O que fazer com a nossa profissão, né? Nós como profissionais da educação física. Segundo a ACAD, que é a Associação Brasileira de Academias, mais de 140 mil profissionais ficaram sem trabalhar. E 30 mil academias foram fechadas por mais de 5 meses. E isso foi, tipo assim, de um dia para o outro. O profissional que estava acostumado ali a ter seu aluno todo dia, a trabalhar com o seu aluno de personal, que estava ali com o aluno, simplesmente não sabia o que fazer. E isso foi o relato de muitos dos meus colegas, assim, muitos fazendo lives gratuitas, achando que daqui a 2 semanas nós estaríamos de novo trabalhando, muitos sem saber como trabalhar, esperando auxílio do governo, mas e aí? Né? O que é que esses profissionais poderiam fazer? Então, qual foi o objetivo do meu trabalho? Foi entender que temas poderiam auxiliar esse profissional da educação física frente às mudanças que a pandemia trouxe. O que estudar? O que a gente poderia ter visto na faculdade? O que a gente ainda poderia ver? O que a gente poderia ir buscar como profissional que nos ajudasse? Ou será que a gente já sabia, né? Será que já... Não, a gente já sabe, vamos aqui fazer. Como foi que eu desenvolvi esse trabalho? Eu fiz um grupo focal, aconteceu dia 10 de abril, mais ou menos aí um mês, depois de que a gente aqui em Fortaleza ficou em isolamento, né, que foi dia 15 de março, se eu não me engano. Eu procurei alguns profissionais, todos já formados e trabalhando em academias, e a gente fez uma reunião através do Google Meet com pesquisa estruturada. Eu propus que a gente conversasse sobre o que estava acontecendo naquele tempo. Fui atrás de um material para apresentar, assim, eu não quis simplesmente chegar para eles, galera, o que é que está acontecendo, vamos aqui conversar, não, eu quis trazer algum conteúdo para eles também, para que eles entendessem que como profissionais eles poderiam buscar outros temas, né, e saber se eles conheciam esses temas. Então, durante essa
dessa conversa tinham perguntas para que eles mesmos discorressem sobre elas. Perguntas como, como vocês veem o mercado fitness após a pandemia? Os meios digitais podem auxiliar nossa profissão? Como? Você acha que o profissional da educação física sabe vender seu trabalho? Vocês acham que a profissão vai continuar como é hoje? Então, o objetivo aqui era justamente a gente discursar sobre o profissional do bacharel, o que eles poderiam fazer. Eu achei muito legal, até estava comentando esses dias que, assim, muitos trabalhos, inclusive tem um trabalho no livro que fala sobre isso, da licenciatura, né? Os profissionais da licenciatura estavam ali tentando se reinventar direto, né? Como dar aula, como é que eu vou levar isso para uma sala de Google Meet? O que é que eu posso produzir? Como eu posso produzir? O pessoal do bacharel estava lá. Como é que eu vou para academia? Não posso ir para academia. Eu não posso mais ver o meu aluno. O que é que eu vou fazer? Como é que eu posso trabalhar com o aluno se eu estou distante dele? Agora, quanto é que eu vou cobrar por isso? É mais caro? É mais barato? O que é que eu tive de resultado dessa pesquisa, né? Das coisas mais, assim, que eu quero apontar, 100% deles estavam desempregados e não sabiam como voltariam ao mercado de trabalho. A resposta deles era, Marcos Paulo, eu vou entrar na ajuda do governo, mas eu não sei como voltar. Será que eu vou voltar para a academia? Será que vai voltar o mesmo número de professores? Será que o meu aluno de personal, que antes eu ia para a casa dele, vai me receber se ele vai estar com medo de pegar o Covid? Então, assim, eles não sabiam como isso ia acontecer. 90% tinham medo do futuro, pois não sabiam vender sua imagem na internet. Muitos estavam preocupados com essa coisa de, eu preciso fazer um Instagram legal, eu preciso fazer uma live, o que eu vou fazer nisso? E 85% não sabia nada de marketing pessoal. Não entendiam nada sobre esse tema. A palavra marketing era conhecida por eles, mas fora de contexto. Achavam que era a mesma coisa de publicidade, de propaganda. E palavras como nexialismo e inteligência não eram nem conhecidas, eles não sabiam nem do que significava. E 100% deles achavam que esses temas deveriam estar no currículo da sua formação nas instituições de ensino superior. Falando um pouco, discorrendo um pouco sobre essas palavras que eu falei, fazendo uma correlação com o que o profissional precisaria, marketing a gente tem como definição que é a ciência e a arte de explorar, criar e entregar valor para satisfazer as necessidades de um público-alvo com geração de lucro. Marketing, a gente trabalha de forma estratégica. O profissional ele precisa identificar desejos, criar valor, se conectar com seu público e promover uma experiência, e não um serviço. E ele precisa se diferenciar sempre. Então, é isso que o profissional da educação física precisa entender nesse processo, né? Além do que ele está vendo, além do que ele está trabalhando, ele precisa ser um profissional que saiba se conectar e oferecer um serviço que seja diferenciado para ele, e não só aquela coisa que a gente aprende na faculdade, de corrigir o movimento, de tirar peso, às vezes. A gente tem que procurar se conectar de outras formas. O que é nexialismo, né? É a capacidade de interligar as mais variadas áreas. É quando o profissional ele consegue dar nexo a vários assuntos e conectá-los. Diferente do profissional generalista, ele é um profissional que consegue resolver problemas a partir de várias situações. É o que a gente precisou naquele momento. É entender como profissional da educação física aonde a gente pode chegar. O profissional nexialista ele precisa ter como interesse a curiosidade, buscar solucionar desafios, adora interrogações e não as exclamações, e é uma pessoa multidisciplinar. Essa palavra foi muito ouvida no começo da pandemia, né? Os professores precisam ser multidisciplinar. Professor aí se matando para criar novas coisas. Inclusive, não sei se o Lucas ainda está na sala, mas eu quero parabenizar ele demais. Eu acompanhei um pouco esse começo dele, que a gente está trabalhando junto aqui. E, assim, é fantástico o que ele conseguiu criar nesse tempo. O Lucas é um profissional que encaixaria ele aqui sem medo de ser feliz, porque ele foi atrás de buscar isso tudo. Na minha cabeça, ele é um tipo de profissional inteligente, né? O que é inteligência? É o nosso capital cultural, é o que construímos durante toda a vida. É a nossa busca por informação. Se eu busco informação de todos os lados, eu consigo conectar essas informações. O Walter Longo, que é um grande pessoa do marketing, ele disse que a primeira característica do profissional inteligente é que ele busca informação como quem procura comida, né? Acha primeiro quem tem mais fome. Searching, que é essa procura por informação, ela não é uma atividade, ela é uma atitude. Se eu tenho uma atitude daquele profissional que busca informação por todos os lados, eu vou conseguir fazer e me gerenciar em qualquer situação. Os profissionais que se diferenciaram no começo da pandemia eram aqueles que já eram dessa forma.
O Lucas, ele criou tudo isso, não porque ele... eu acredito que ele mudou muito nesse período, mas o Lucas já é um aluno que é excelente. Assim, eu conheci o Lucas, ele é aluno dando aula em uma disciplina de uma professora nossa de desenvolvimento motor. E quando ele deu aula, eu disse assim, esse menino é fantástico, eu quero crescer e ser igual a ele. Então, assim, os profissionais que são assim, eles passam por essas situações de outras formas, eles conseguem se ressignificar mais rápido. E os outros vão procurar, que é o que aconteceu com muitos de nós, né? Eu acredito que o profissional do futuro ele precisa ter essas três palavras na vida dele, assim, ser um profissional que entenda um pouco de marketing, de nextalismo, de inteligência, mas de várias outras coisas. Hoje se fala muito nas soft skills, que são as habilidades interpessoais. Oratória, colaboração, flexibilidade, várias habilidades que você consegue ter e se conectar com elas. Assim, o profissional da educação física ele não tem que ser aquele profissional só que hoje entende fisiologia, de cinesiologia, de biomecânica, porque daqui a pouco provavelmente uma máquina ou uma câmera vai poder fazer isso. Nós temos que ter outras habilidades que consigam fazer com que a gente segure os nossos alunos. Trazer uma experiência nova no serviço, né? Novas formas de pensar a profissão. Não sei se vocês estão vendo aqui minha camisa, tem Nice Fit, foi um projeto que eu, a Mona Lisa, né, que apresentou o trabalho anterior, e o Jardier também, a gente começou, a partir da pandemia, que é uma academia virtual. O objetivo é levar o profissional de educação física para casa do aluno por salas virtuais, onde o professor ele vai ali fazer uma avaliação, vai acompanhar dia a dia. A gente participou de eventos como Startup Weekend, ficamos entre os finalistas. A gente tem começado a trabalhar essa ideia de uma forma bem interessante. Temos alunos hoje que pagam essas aulas e a gente está em teste nessa plataforma, que é a Nice Fit App. Convido vocês aí depois para verem. A gente está um pouco parado esse semestre, mas continuamos aí testando, que a gente acredita que o futuro da profissão ele passa por coisas dessa forma, né, onde os profissionais eles vão precisar chegar e oferecer serviços de forma diferenciada por vários canais. Outra iniciativa que eu vi legal foi do Fitness Friends, que é de um professor que, inclusive, ele deu uma palestra para a gente, que é o Neil, e que também foi interessante porque foram profissionais das áreas coletivas que começaram a dar aulas específicas a partir de plataformas como o Instagram. Como conclusão, né, eu acredito que é importante que o profissional da educação física pense além do movimento humano. Eu sei que a gente estuda isso e que é uma coisa que está no nosso coração. Nós somos detentores do movimento e é importante o movimento. Eu não quero tirá-lo daqui, né, a preocupação aí da professora Maria Célia, ela sempre falou, minha preocupação é como as pessoas vão ficar depois de tudo isso. Eu acredito que a gente tem que ressignificar as formas como a gente leva o movimento para as pessoas, né? E o profissional ele tem que buscar habilidades que complementem sua formação, não nas instituições de ensino. Eu não acredito que a gente tenha que mudar todo o currículo da educação física porque a gente passou por isso, não. Até porque muito do que a gente aprende, do que a gente vê, não está na instituição de ensino, né? O que a gente precisa buscar hoje está em vários canais, está no YouTube, está no Instagram, está em artigos, está em livros. Eu acredito que se a gente for colocar dentro da formação tudo que a gente precisa para se formar, a gente nunca vai se formar, porque eu acredito que qualquer profissional ele precisa estar em estudo o tempo todo. Essas são minhas referências, aí vocês vão ver livros do marketing, porque é uma coisa que eu leio muito, mas uma referência que eu quero citar é do professor Teodorico, do professor Flávio, que eles falaram sobre isso, né? Os novos professores da educação física como nexialistas, levando para essa questão da licenciatura, né, na escola. Também no livro atual que foi lançado recentemente, tem um capítulo que fala sobre isso, que é fantástico. Então, assim, tem muita coisa sendo falada sobre isso agora, acho que vale a pena a gente entender sobre isso. Gratidão a todos, né? Eu sou o Marcos Paulo, aí estão meus contatos, caso queiram discutir sobre isso. Muito obrigado. E é isso. De compartilhar. Acho que eu falei muito rápido, mas... Obrigada, Marcos. Eu estou aqui um pouco sustentando, né, a continuidade dessa sessão, mas eu gostaria de cumprimentar você. Você não falou muito rápido, você falou de uma forma bastante objetiva, consistente, deu para entender muito bem a sua argumentação, tá certo? E eu creio que e me inspirou, né, a comentar que eu sou uma estudiosa da teoria piagetiana e
E o que você está falando me remeteu a esse conceito, essa noção do Piaget de que a adaptação é a expressão da inteligência. Para o Piaget, inteligência não é outra coisa do que a adaptação contínua e ativa do ser humano a todos os desequilíbrios e mudanças que se apresentam continuamente no seu meio. E nós estamos tendo, né, um grande desafio para isso, né, para a nossa inteligência adaptativa, com a crise imensa da pandemia. E você retratou isso no recorte do profissional da educação física, não é? E eu faço também aqui uma relação com os profissionais da área lúdica, onde as brinquedotecas estão fechadas, as academias até abriram, né, parcialmente, com todas as precauções, ultimamente abriram, pelo menos nos locais, nas regiões onde isso era possível, porém as brinquedotecas não abriram. E os profissionais estão nessa situação muito complicada. E porque também não tem outros recursos adaptativos, como você menciona. Essa questão que eu transponho para outra área, toda essa parte de comunicação, de marketing, de busca de alternativas, né? De contato, de relacionamento e de trabalho, que está fazendo muita falta. Então, é uma reflexão que você nos coloca, e também eu quero dizer que eu ressignifiquei com a sua ajuda o termo nexus. Então, muito obrigada. Agora a gente entende o que é o Nexus Game, né? O que é agora, Instituto Nexus. Tá bom. Obrigada. Parabéns, Marcos, pelo trabalho. Penso que essa perspectiva de se reinventar é para todas as áreas, né, nesse momento da pandemia, todo mundo vivendo a mesma situação, e acho que isso só tem a enriquecer a vida de todo mundo, né, que vivenciar isso, que estamos vivenciando, né, nesse momento. Enquanto você apresentava e falava, né, desse processo de se adaptar e tudo mais, eu pensei no Maturana, né, na autopoiesis, então, e que traz essa perspectiva mesmo da sobrevivência, da continuidade da vida, né, a partir dos processos adaptativos. E daí pode ser uma referência bastante inspiradora aí para o trabalho de vocês também, para construir mais nexos. Tá bom? E obrigado a todos. Parabéns. Por ouvido. Tchau. Olá, bom dia. Eu sou o Fernando, eu posso começar a última apresentação? Por favor, Fernando, da minha parte, sim, obrigada. Ok. Todos estão vendo a apresentação? Sim, sim. Pronto. Sim, tá feito. Pois então, um ótimo dia aí, senhoras e senhores, é uma honra estar finalizando aqui esse grupo de apresentações, trabalhos belíssimos. Eu prometo ser bem sucinto, né? E eu sou o Fernando, sou doutorando em Educação Brasileira aí na Universidade Federal do Ceará, juntamente com a professora Jaqueline Soares e sob a orientação aí do professor Rogério Santana, nós trazemos um trabalho para compartilhar com vocês, que trata-se das relações entre a robótica educacional e a gamificação, né? É um trabalho que vem sendo desenvolvido aí a partir de alguns ensaios que nós temos realizados durante o projeto de elaboração da minha tese de doutorado. Eu agradeço, né, a oportunidade de participar
desse evento e a presença de vocês que ainda estão aqui nos acompanhando, tá bom? Bem, de antemão é importante salientar que a robótica educacional, ela deixou de ser um diferencial, né, que muitas vezes era utilizada como marketing, principalmente pelas redes particulares de educação, né? Hoje em dia, a robótica educacional, ela tem se apresentado aí como uma necessidade, de fato, tanto no ponto de vista curricular, como no ponto de vista de mercado, ou seja, a robótica educacional não é mais um diferenciador entre as escolas, e sim uma necessidade para manter essas escolas nas prateleiras, né? Além disso, a robótica educacional ela já está difundida também na rede pública de educação, o que supera aí aquele discurso da omissão, né, geralmente que é justificada pelo alto custo desse tipo de atividade. Então, as escolas públicas em peso pelo Brasil afora já desenvolvem atividade de robótica educacional tranquilamente, sem nenhum problema. Um evento que é muito importante salientar, né, é que a robótica educacional nos últimos anos teve um aumento significativo na variedade e disponibilidade de materiais didáticos específicos para esse tipo de atividade. Justamente foi essa diversificação que levou aí à redução dos seus custos e ao surgimento de novos desenvolvedores, descentralizando o mercado que até então era concentrado em grandes corporações, principalmente internacionais, né? Essa diversificação se deu justamente no período em que surge o Arduino, que, para quem não conhece, é uma interface de programação que consiste numa placa eletrônica que é utilizada para o desenvolvimento de robôs e mecanismos, muito utilizada principalmente por artistas, né? Inicialmente, né, o foco dessa placa era a utilização por artistas e hoje ela está aí difundida em indústrias, nos entusiastas da robótica em geral. Sobre gamificação, a gente traz que, ao passo em que a robótica ela adentra e consolida-se no espaço educacional, a gente verifica que a sociedade ela tem apresentado cada vez mais interesse nos jogos, principalmente nos jogos digitais, que é a onda do momento, com a disponibilidade de jogos em dispositivos móveis de fácil acesso. Então, os jogos digitais têm ganhado cada vez mais força. Aí, diante desse potencial engajador apresentado pelos jogos, esses passaram, então, a ser explorados por diversos outros segmentos, né? Empresas, comércios, treinamentos e, inclusive, na educação. Próximo slide. Pronto. O objetivo do nosso trabalho desculpa. Fundamentado nessas considerações, nós objetivamos aí nesse trabalho verificar se há similaridades e entrelaçamentos entre a robótica educacional e os elementos intrínsecos dos jogos, os elementos especiais dos jogos. Em nossas leituras sobre gamificação, fundamentadas principalmente nas referências que o professor Marcos Teodorico mandou para mim na qualificação da tese de doutorado, aproveitando para agradecer, né, o material riquíssimo que ele enviou para a gente, juntamente às observações que nós tivemos de experimentos, essas leituras com experimentos que nós realizamos de robótica educacional durante 4 anos, nós estamos trabalhando em 4 anos, fazendo vários experimentos, principalmente em atividades que envolvem o brincar com os robôs, né? Um evento que a gente participa anualmente lá na Faculdade de Educação. Nós verificamos que tanto os jogos como a robótica educacional, eles apresentam aí 3 similaridades que eu gostaria de destacar.
primeiro delas é a virtualidade, né? Essa virtualidade da ação se faz presente justamente porque em ambas, normalmente as atividades são elaboradas fora de um contexto real, né? Isso instiga o participante a alcançar um objetivo, geralmente explorando os aspectos que promovam a sua satisfação. Uma segunda similaridade identificada nessas leituras e nas experiências que nós observamos é que o design estrutural dessa atividade, né, a construção dessas atividades, elas são concebidas de tal forma a proporcionar ao indivíduo uma certa familiaridade com o artefato, né? O indivíduo, o estudante, a criança que está se envolvendo tanto com o jogo como com a robótica educacional, ela precisa se identificar com aquele artefato para que haja justamente um engajamento, né? Então, há toda uma estratégia de construção e elaboração desse produto. Por fim, em ambas existe um interesse de aprendizado. E esse interesse de aprendizado, ele é estrategicamente elaborado para ser promovido de forma implícita e discreta, ou seja, em segundo plano, né? Por quê? Porque quando a aprendizagem ela é desenvolvida dessa forma, de forma implícita, ela é mais aceitável da parte do estudante do que o professor chegar dizendo o que ele tem que, qual é a habilidade, qual é o componente curricular que ele tem que aprender. Então, ela surge de forma natural. Enfim, nós concluímos aí que essas similaridades, elas podem ser em decorrência de aproximação entre os processos de desenvolvimento de artefatos de robótica educacional e jogos. E esse processo, né, esses processos de desenvolvimento na robótica educacional é a engenharia didática e no desenvolvimento de jogos é o game designer em si. E com isso, nós damos continuidade nesse trabalho, trazendo aí nas nossas considerações finais a percepção que nós devemos partir não da robótica educacional ou dos jogos em si, e sim partir dos processos de desenvolvimento desses artefatos, que no caso é aí a engenharia pedagógica e o game designer. Então, a pretensão é a gente dar continuidade, identificando agora em que momento a engenharia pedagógica e o game designer cria esse entrelaçamento. Nossas referências principais utilizadas nesse trabalho e o nosso contato, caso fique aí dúvidas, sugestões, críticas. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco do nosso trabalho e um ótimo dia a todos. Eu passo aí a palavra à banca. Okay? Obrigado, então, ao Fernando, né? Eu gostaria de salientar brevemente o foco que o Fernando nos coloca, através do seu recorte sobre a robótica e a aprendizagem, a importância do processo, dos processos para o aprender. Ele fala da aprendizagem em segundo plano, que eu entendo bem como essa aprendizagem que está implícita em todos os processos de interação do sujeito com o objeto de conhecimento. Ele está aí justamente nesse foco, e que eu valorizo bastante e penso que pode ser até mais ressaltado no seu trabalho, Fernando. Quando você fala da engenharia pedagógica, né? Tá bom, está ressignificando muita coisa, mas que está lá atrás, os fundamentos disso são teóricos muito importantes, que trabalham com o foco na interação e nos processos. Obrigado por ouvi-lo, muito, muito bom, bastante relevante o seu trabalho. Muito obrigado. Alguém mais quer se pronunciar? Professora Cristiane? O professor... Sim, parabenizar aí pelo... Eu acho que ele não está mais.
Também acho que não. Presente, tô aqui. Não, nós falamos Não, outro avaliador. Professor Rogério. Isso, professor Rogério. Isso. Ele tava o problema que ele está no Pantanal. Lá, né? Ele está no Pantanal, está igual ao Amapá lá, porque ele disse que não pode nem falar muito, não. Então, esse evento está maravilhoso, né? A gente amplia muito, né? Vê o quanto a área está crescendo, está dialogando, né, com outros campos. Acho que esse evento está mostrando isso para a gente, outros campos de conhecimento, cada vez mais intrincados, né, sendo absorvidos aí pela educação física. Então, ao mesmo tempo que a gente, enquanto educação física, a gente cresce para fora, né, a gente cresce para dentro também, em termos desse conhecimento. Mas o teu trabalho me levou a pensar, não que tenha isso, não que isso está proposto no teu trabalho, né, mas me veio a questão de uma discussão que já é antiga na área, que é a história do jogo lúdico, o jogo pedagógico, né? O quanto de pedagogização tem na dimensão da vivência do lúdico, né? Às vezes a gente prepara, né, como professor de educação física, prepara uma aula cheia de jogos, brincadeiras, e aí dá 15 minutos que a aula está rolando, os alunos viram e perguntam: professora, dá para deixar 10 minutos no final da aula para a gente brincar? Né? Então há uma distância muito grande, né, na percepção das crianças aí dessa dimensão da vivência genuína do lúdico, né? Então a gente está trazendo um monte de coisas de outras áreas, né, para dentro das nossas aulas. Isso é extremamente relevante, necessário e tudo mais, mas a gente não pode perder de vista também de não instrumentalizar excessivamente tudo, né? Porque daí a gente se afasta, já que estamos falando de robótica, né, de robô, da gente pensar no não distanciamento do que nos humaniza, né? É isso. Parabéns. Okay. Maravilha. Vocês estão me ouvindo bem, então? Sim. É porque eu estou em duas plataformas. Isso é quase a onipresença. Eu estou em duas salas ao mesmo tempo, mas é muito legal isso. Olha, tá as vantagens da tecnologia, mas olha, isso é muito importante o que a Cris falou, né? Que é uma reflexão que vem desde os nossos antigos, né? Nos nossos preceptores, né? Nossa ancestralidade intelectual de pesquisa e estudo, sobre essa questão do jogo didático e jogo pedagógico, pedagogizar o jogo, escolarizar a ludicidade, né? De uma forma muito técnica, né? Muito restrita, né? Muito controlada. Eu acho que o maior desafio, né, Cris, de todos nós, pais e educadores, é buscar um equilíbrio, né, um equilíbrio, uma homeostase entre a capacidade da gente expressar a alegria, o amor, o sentimento, expressar as mais genuínas emoções quando a gente vivencia experiências do brincar. E ao mesmo tempo, a gente, junto com essas experiências vivenciadas, a gente também criar o quê? Conhecimento, estabelecer relações, ressignificar conceitos. Isso é que nós sonhamos, né? Lógico que é uma tarefa muito difícil. É uma tarefa difícil para todos nós. Mas eu acho que a gente não custa nada, né, Cris? A gente olhar, a gente perseguir, a gente tentar, da melhor forma possível, buscar esse equilíbrio entre o lúdico, entre o jogo, o brinquedo e a brincadeira, e a aprendizagem e a educação. Eu acho que é possível. Eu acho que esse momento onde a gente está vendo nesse evento, que é o Nexus Games, e a palavra Nexus vem de nexial, vem da rede de inteligência, conexões, caminhos, pontes, aberturas, janelas, portas. Eu acho que é isso. Eu acho que é o desafio de cada um de nós, como pesquisador, como estudioso, né, como humano, buscar sempre da melhor forma possível, nas diferentes áreas do conhecimento, assim, acolher essas áreas, compreender, ressignificá-las, trazê-las para o nosso cotidiano, dentro das áreas também que nós atuamos. Eu acho que a matemática, a economia, a administração, a robótica, a nanotecnologia, tá? A química, enfim, a agronomia, o direito, as letras, enfim, a filosofia,
design, arquitetura, com certeza podem e devem, tá, se apropriar de todo esse conhecimento plural que é a cultura lúdica, né, que a gente vem nos debruçando, né, estudando ao longo do tempo, né? E, lógico, fazendo as devidas conexões com a questão de outros elementos importantes na vida do humano, que são os sentidos e a corporidade e o movimento, né? Que é essa tríade perfeita, né, do homem. Porque a gente fala sempre aquela pergunta, para brincar eu preciso de brinquedo? Será que eu preciso de brinquedo? Nós temos uma máquina perfeita para brincar, que somos nós, o humano, né? Onde a gente consegue, através da imaginação, através do sentido e através dos nossos corpos, a gente pode aí ter uma máquina perfeita, um brincante perfeito, tá? Para desenvolver essas competências e habilidades lúdicas, né? Lógico que tudo isso depende de um repertório, né? Depende de uma aprendizagem social que nos leva a evoluir e a crescer nas nossas experiências lúdicas, nas nossas manifestações lúdicas. Então, é muito legal ver diferentes áreas, né? Diferentes matizes, né? Se cruzando, né? Diferentes peles, né, se cruzando, se conectando, isso eu acho muito lindo, eu acho que isso é provocante, isso nos dá entusiasmo e motivação, né, motivação para continuar caminhando por aí, porque eu acho que é um caminho que nós acreditamos, que nós amamos, e onde a gente pode fazer, esperamos, uma mudança, né, uma transformação, nem que seja bem pequenininha, bem pirrototinha, mas é aí que cabe a nós, como profissionais, como educadores, né, buscar levar o melhor da gente da melhor forma possível para que a gente possa mudar o mundo e mudar o planeta. É assim que a gente vai semeando. Então, eu queria muito obrigado, eu acho que a apresentação foi incrível, é porque eu estou em 2 ambientes, mas eu também estou em 2 apresentações vendo ao mesmo tempo, pensa a loucura, mas isso é muito legal, é uma experiência muito, muito interessante. E queria que a doutora Maria Célia fizesse suas considerações, a doutora Cris, para a gente fechar essa sala, depois, para a gente partir para outras apresentações, que está na outra sala, que está muito legal também. A gente fica doido para ver tudo, mas às vezes realmente é complicado. Então, vamos lá. Doutora Maria Célia, você quer fazer suas considerações? Sim, obrigada, Marco. Bom, primeiro que é tudo que você mais gosta, é isso aí, né? Esse agito todo, né? Você está na sua praia, e então está ótimo. E eu quero agradecer o poder compartilhar dessa mesa, né? Dessa sessão com a professora Cristiane, com o professor Rogério, que eu não conhecia, tive essa oportunidade muito, muito interessante. Agradeço e agradeço a todos os que se apresentaram aqui. É uma situação sempre desafiadora, nós sabemos, mas que trouxeram conteúdos que eu penso assim, que expressam o próprio tema, o próprio título do evento, Marcos, que é o Nexus Game, né? E o Marcos Paulo me ajudou a entender do que se fala, do que se trata. E eu acho que esse trabalho todo que tivemos essa manhã, essa convivência dessa manhã, expressa o sentido do Nexus Game, né? Foram muitos encadeamentos, conexões que foram feitas aqui, cada um com certeza fez, eu fiz as minhas também, e então eu agradeço pela oportunidade. Muito obrigada. Professora Cris. Muito bem, foi uma manhã muito, muito enriquecedora, agradeço aí pela oportunidade de estar nesse lugar, né, nesse evento. Você sempre, com a tua generosidade, né, com a tua competência aí, que, meu Deus, é uma máquina de trabalhar e que trabalha com muita ludicidade, né? Você consegue integrar isso na tua vida, Marcos. E participar desse momento aqui com os outros colegas aí, né, avaliando os trabalhos, mas a gente não tem nem que avaliar, né? São só elogios e muitos aprendizados também, né? A gente aprende muito nesse processo. E você sempre, né, me incluindo aí nos teus projetos. Eu agradeço mais uma vez e agradeço a parceria dos colegas aí. E parabenizando a todos que apresentaram os trabalhos. Maravilha. Você sabe que você é incrível, você é uma mulher ímpar, singular, e em breve eu quero estar em Santa Catarina aí, novamente estar do seu lado,
Está do lado de pessoas que eu gosto tanto, admiro tanto e respeito tanto, né? Maravilha. Olha, muito obrigado a essa mesa espetacular, a essas pessoas incríveis. Muito obrigado ao doutor Rogério Melo, acho que está com problema de conexão. Muito obrigado, doutora Maria Célia, a nossa querida presidente da Associação Brasileira de Brinquedoteca. Muito obrigada à doutora Cris, um amigo, uma colega, uma pessoa maravilhosa que eu tive a felicidade de luz entrar em minha vida, e só pessoas lindas estão perto da gente, pessoas que a gente não quer que saia mais nunca, né? Fica o resto da vida. Então, muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado a todos que apresentaram os seus trabalhos. Nós estamos muito felizes. Olha, depois vocês vão ver a apresentação de vocês, que vai ser editado, documentado. Então, vocês vão ver o resultado da produção que vocês fizeram, dessa produção coletiva do evento. Eu espero que tudo que vocês trouxeram para nós possa ser dividido, compartilhado para outros pesquisadores, para outros estudiosos, outros olhares sobre esse fenômeno do jogo, né, da cultura, da arte, da estética, do movimento, do corpo, das áreas do conhecimento na vida de cada um de nós. Então, muito obrigado, e eu vou encerrar essa sala, pedir para que vocês possam migrar para outra sala, que está havendo outras apresentações maravilhosas. Então, muito obrigado, e a nossa manhã continua, tá bem? Um grande abraço. Então, vamos fechar essa sala e passarmos para outra sala. Até a próxima sala.